Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos. Banca CESP 2016, Polícia Civil, Polícia Científica. Após terminado o IP, a autoridade deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviar os autos ao Ministério Público, MP, para que este proceda ao oferecimento de denúncia. E tem errado. De acordo com a literalidade do CPP, a autoridade policial remeterá os autos ao juiz, não ao MP, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º do CPP. O oferecimento ou não da denúncia fica a critério do MP de acordo com a avaliação acerca da existência de prova da materialidade e indícios de autoria. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP, peça informativa do processo, oferece o suporte probatório mínimo para a denúncia e, por isso, é indispensável a propositura da ação penal. E tem errado. O IP é dispensável, já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoridade do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão. O IP, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do MP mediante prévia determinação judicial nesse sentido. E tem errado. O IP só pode ser presidido pela autoridade policial. Caso o MP pretenda investigar diretamente o fato, deverá fazê-lo por intermédio de PICs, procedimentos próprios de investigação. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo escrivão. A notitia criminis é denominada direta quando a própria vítima provoca a atuação da Polícia Judiciária, comunicando a ocorrência de fato delituoso diretamente à autoridade policial. E tem errado. Neste caso, temos a chamada notitia criminis indireta. A notitia criminis direta ocorre quando a própria autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso diretamente, sem que alguém tenha levado ao seu conhecimento. Banca CESP 2016, Polícia Civil, escrivão. O indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotado na fase inquisitorial. Item correto. O indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial especifica as investigações, direcionando a persecução penal para um ou alguns indivíduos. Banca CESP 2016, Polícia Civil, escrivão. O prazo legal para o encerramento do IP é relevante independentemente de o indiciado estar solto ou preso, visto que a superação dos prazos de investigação tem o efeito de encerrar a persecução penal na esfera policial. Item errado. O prazo para a conclusão do IP, no caso de estar o indiciado preso, é de 10 dias, contando o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. No caso de indiciado solto, o prazo é de 30 dias, a contar da portaria de instauração do IP, nos termos do artigo 10 do CPP. Banca CESP 2016, Polícia Civil, escrivão. Do despacho da autoridade policial que indeferir requerimento de abertura de IP feito pelo ofendido ou seu representante legal é cabível, como único remédio jurídico,
recurso ao juiz criminal da comarca onde, em tese, ocorreu o fato delituoso. Item errado. Neste caso, será cabível recurso ao chefe de polícia nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, Delegado. Por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal, é possível o indiciamento pela autoridade policial após o oferecimento da denúncia, mesmo que esta já tenha sido admitida pelo juízo ACO. Item errado. O indiciamento é ato inerente à investigação, ou seja, à fase pré-processual. Logo, não há que se falar em indiciamento após o ajuizamento da ação penal. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, Delegado. O acesso aos autos do inquérito policial por advogado do indiciado se estende, sem restrição, a todos os documentos da investigação. Item errado. A autoridade policial poderá negar ao defensor o acesso aos elementos de prova ainda não documentados nos autos do IP. Súmula vinculante número 14 do STF. Entre aspas, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, Delegado. Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato, é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, salvo quando constituírem elas próprias o corpo de delito. Item correto. A denúncia anônima não é suficiente para, por si só, gerar a instauração de IP. Neste caso, a autoridade policial deve proceder a uma investigação preliminar de forma a apurar a veracidade dos fatos alegados e, somente neste caso, proceder à instauração do IP. A denúncia anônima só pode ensejar a instauração do IP, excepcionalmente, quando se constituir como próprio corpo de delito. Por exemplo, carta na qual há materialização do crime de sequestro mediante resgate. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, Delegado. O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do MP por ausência de provas impede a reabertura das investigações. A decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada material. Item errado. Arquivado o inquérito policial com base na ausência de justa causa, falta de elementos de prova para o ajuizamento da ação, a ação penal só poderá ser instaurada com base em novas provas, nos termos do artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF. Bancasesp, 2016, Polícia Civil, Delegado. De acordo com a Lei de Drogas, estando o indiciado preso por crime de tráfico de drogas, o prazo de conclusão do inquérito policial é de 90 dias, prorrogável por igual período, desde que imprescindível para as investigações. Item errado. No caso de crimes da Lei de Drogas, os prazos para a conclusão do IP são de 30 dias em caso de indiciado preso e 90 dias em caso de indiciado solto, nos termos do artigo 51 da Lei 11.343, de 2006. Tais prazos podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público,
a pedido justificado da autoria policial nos termos do parágrafo único do referido artigo. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Concluída a perícia do local do crime, o delegado deve restituir ao respectivo proprietário os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos. Item errado. Após a liberação pelos peritos, a autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato nos termos do artigo 6º, inciso 2 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. OIP, um procedimento administrativo preparatório que tem por finalidade apurar os indícios de autoria e materialidade, é indispensável para o início da ação penal pelo Ministério Público. Item errado. O IP é dispensável, já que sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos, as investigações policiais são sempre públicas. Item errado. O IP é um procedimento eminentemente sigiloso, já que visa a apuração preliminar da responsabilidade pelo fato, de maneira que, neste momento ainda inicial da persecução penal, a intimidade do investigado prevalece sobre o interesse público. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Por ser o IP um procedimento extrajudicial, anterior ao início da ação penal, não há previsão legal de se observarem os princípios do contraditório e da ampla defesa nessa fase investigativa. Item correto. No IP, não há garantia do contraditório e da ampla defesa no IP, eis que se trata de procedimento pré-processual não acusatório. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. O relatório de IP que concluir pela ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações deverá ser arquivado pelo delegado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o IP, mas nunca poderá mandar arquivar os autos de IP nos termos do artigo 17 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial pode instaurar o IP de ofício. Item errado. Neste caso, é necessário que haja requerimento da vítima nesse sentido, ou qualquer manifestação da vítima que demonstre, inequivocamente, sua intenção em ver iniciada a persecução penal, nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Durante o curso do IP, o indiciado poderá requerer qualquer diligência, mas realizá-la ou não ficará a critério da autoridade. Item correto. O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, mas sua realização fica a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica. Uma vez que o juiz tem ordenado o arquivamento do IP,
Este não poderá ser desarquivado pela autoridade policial para novas investigações, ainda que haja notícias de novas provas. Item errado. Em se tratando de arquivamento por falta de provas, falta de base para a denúncia, poderá haver o desarquivamento dos autos do IP, desde que haja notícia de prova nova, nos termos do artigo 18 do CPP. Se você está cansado de estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso.